meu sustento és tu, Senhor. Sem a tua graça ninguém é forte, ninguém é santo. O meu amparo é o Senhor, o meu sustento és tu, Senhor. Sem a tua graça ninguém é forte, ninguém é santo. Dá-me tua graça, dá-me tua graça, dá-me tua graça, amado meu. Dá-me tua graça, dá-me tua graça, dá-me tua graça, amado meu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. É uma alegria receber e acolher você mais uma vez aqui, mais uma sexta-feira. Que bom que você está disposto a receber essa graça de Deus. Hoje nós vamos já para o nosso quarto dia, né, que nós estamos falando sobre o tema da radicalidade. Nós queremos hoje falar sobre pureza e castidade. Então compartilhe esse vídeo, se você está ao vivo pelo YouTube, compartilhe esse link, né? Copia e cola o link lá no grupo da família, no grupo dos amigos, da faculdade, convida todo mundo para assistir. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, @jovens.sarados e @servas da alegria. Vai ser uma alegria para nós ter você junto com a gente. E hoje também é uma alegria para nós ter a Amabile aqui mais uma vez para partilhar sobre o tema da radicalidade. Seja bem-vinda, Amabile. Seja bem-vinda também aos meus irmãos da música. Que alegria tê-los aqui. Muito bom. Vocês cantaram muito bem, viu? Tô quase pedindo para eles cantar de novo, mas não vou fazer isso, não. Vou deixar pro finalzinho. Mas uma alegria estar aqui. Eu acredito que esse tema também, dentro da radicalidade, ele é um aspecto fundamental. Fundamental, a pureza e a castidade, da qual eu fui muito tocada por Deus na minha vida. Muito. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha a promessa de Jesus para nós, né? No programa passado nós falávamos sobre o fruto da radicalidade, que é a alegria. E mais uma vez, Jesus já traz nessa palavra para nós. Felizes os puros de coração, né? Essa pureza. Então, sobre essa pureza, nós queremos falar hoje. O que é essa pureza, né? De corpo, de alma, de espírito. E existe uma promessa para os puros, né? De coração. A promessa é a visão de Deus, né? Verão a Deus. E como a nossa alma anseia, né? Por ver a face de Deus, assim como a corça suspira, né? A nossa alma também anseia por ver a Deus. Mas só verá a Deus os puros de coração. Sim. Como que entra a radicalidade aí, Amabile? Como que essa radicalidade de ser puro, né? No mundo de hoje, isso realmente é uma luta e é super radical, né? É uma luta pelas facilidades que hoje existem no mundo, né? Pelas facilidades daquilo que é bom, mas também daquilo que é ruim, né? E na minha vida, assim, eu só posso trazer aqui aquilo que eu vivi, né? Senão seria algo desencarnado. Mas o meu encontro com Deus em 2017, lá naquele cenáculo com Maria, ele já despertava esse desejo de pureza e castidade. Me lembro que uma semana depois, mais ou menos, eu, por graça, né, eu chamei minha mãe e disse: mãe, eu não quero mais essas roupas que eu estou usando. Aí eu lembro que eu juntei tudo num saco, assim, numa bolsa, e entreguei para ela e pedi: mãe, vê alguém, né, que esteja precisando. E ela ficou assim, não entendendo muito bem. E eu também, assim, eu só estava seguindo aquilo que eu estava sentindo naquela hora, né? Nunca ninguém chegou para mim: Amabile, muda teu estilo, muda tua... Nunca. Eu enfatizo muito isso também, porque é muito marcante, muito presente. Esse desejo de pureza, esse desejo de ter uma rápida proximidade com Deus. E aí Deus, provavelmente, claro, inspirava coisas no meu coração. Outra coisa, um aspecto interessante, músicas que eu ouvia, por exemplo. Músicas do mundo que ouvia de manhã, de tarde e de noite. E depois daquela experiência,
acho que não deu nem uma semana depois, eu comecei a excluir do meu celular. E eu procurava no YouTube outras, assim, coisas, músicas diferentes. Eu não conhecia as músicas, assim, católicas, os artistas que tinham. E comecei a buscar. Eu mesma, assim, fui tendo esses insights interiores, sabe? E outro aspecto também dessa pureza e desse desejo, dessa sede que começou a aparecer, foi quando eu me deparei com essa realidade das relações que eu tinha. Sim. Pessoas, amizades, né? E onde eu depositava toda a minha esperança de uma felicidade, de uma saciedade. E fora também aplicativos e tudo que eu tinha no celular. Também nesse mesmo período, Deus também provocava excluir, distanciar, escolher não mais. E já nessa primeira fala sua, a gente já pode tirar assim, muitas coisas, né? Uma delas, eu vejo como a radicalidade nos sentidos, né? Nos nossos sentidos. O que os nossos sentidos captam, né? É essa pureza nos sentidos. A primeira coisa que Deus incomoda, né? Depois da experiência com o Espírito Santo, do batismo no Espírito, parece algo muito externo, né? Mas que isso vai se revelar internamente também. Então, a guarda dos sentidos para viver a castidade e a pureza é essencial. É a porta de entrada, né? Porque você buscou, né, se desfazer das roupas que, de certa forma, mostrava, né, revelava o seu corpo, e, ao mesmo tempo, você guarda o sentido do outro, né, que vai estar olhando para você também, né? Então, é a guarda do olhar, a guarda do falar, a guarda do ouvir, né? Os aplicativos, as músicas. Então, a primeira coisa daqui que a gente pode tirar é a guarda dos sentidos. Então, se você quer se manter casto e puro, cuida dos seus sentidos. Até mesmo do paladar, né? Demais. Até mesmo do paladar, porque o que entra aí, meu filho, se for desregrado, vai por água abaixo. Quem está na gula e vai tentar viver a castidade, é uma luta muito maior, né? É porque a gente não se guarda... a gente não está falando aqui... Claro, eu entrei nessa temática porque eu vivi, né? Sim. Mas nós não vamos resumir a vivência da castidade somente nesse sentido de não posso, né? Não, os nãos. Na verdade, não é isso. Uhum. A vivência da castidade, ela vem jogar aquela luz para a inteireza do coração em tudo que a gente vive. Sim. Na nossa forma de comer, por isso você menciona a gula, os sentidos, né? A castidade como aquela escolha pela inteireza e pelo sim inteiro e íntegro diante de Deus, né? Até porque se for algo forçado, aquilo que é forçado, as pessoas, os jovens, eles fogem. Sim. Né? Os jovens, eles fogem. Se falar para um jovem hoje que está chegando agora, né, no grupo de oração, por exemplo, olha, na próxima vez não vem com esse shortinho, não. Põe uma calça. Ela não vai voltar. Não vai. Não é né? assim. Eu lembro de uma reunião que a gente teve, eu sempre sinto esse exemplo, porque é muito marcante para mim, né? E aí tinha uma serva no Jovens Sarados, né, lá da missão, que a gente via as fotos que ela estava postando, indo na praia e tal, com biquíni, né? Não estava vivendo a modéstia, né, digamos assim. E aí a gente teve uma reunião na missão e tudo com os líderes de ministério e tudo. E aí quem vai falar com essa menina para dizer que ela tá errada, para dizer que, né, que ela pode ser um pouco mais decente assim ao ir na praia, né? Quem que vai falar com ela? Quem que vai falar? E aí o formador da missão, né, o Danilo, aí ele chegou para nós, gente, nós precisamos formar os servos para ter uma vida de oração. Porque na vida de oração, quando se tem uma experiência com o Espírito Santo, o próprio Deus ele vai revelando, o próprio Deus ele vai te dando luz, né, e consciência daquilo que você precisa mudar. Não que o outro, assim, no meu processo de conversão também, a minha madrinha, muita gente me ajudou nisso. Olha, Isadora, tem uma foto aqui no seu Instagram que você precisa tirar. Esse tipo de roupa já não te cabe mais. Claro que tem pessoas que podem auxiliar, né, iluminadas também pelo Espírito Santo e na caridade pode, né, guiar. Mas tem coisas que o próprio Deus precisa revelar, né? Com base numa vida de oração, numa entrega, numa oferta para Ele. Porque você vai estar diante da verdade e essa verdade, ela é luz. Uhum. E foi isso que eu experimentei, sabe? Ao longo desses anos, desse tempo. Essa experiência com a verdade que foi entrando como essa luz. E até hoje no processo de autoconhecimento. Sim. Né? De apegos
que também ferem a castidade, entende? De decisões, de posturas da minha parte que ferem a castidade, entende? Então esse luzeiro da verdade, a partir da vida de oração, é o que entra e é o que revela, né? Você também comentava e me vinha, meu Deus, a castidade não é no quesito de proibições. Acho que um grande medo hoje dentro da juventude quando ouve falar, né? Eu falo juventude não só dentro da igreja. Quando ouve falar de castidade, do ser casto, automaticamente um fio liga a proibido. Castração. Tipo assim. Tá castrado. E não pode mais isso. nada. Muito pelo contrário. É a partir da castidade que você se torna uma pessoa completamente livre. A liberdade, entende? É isso mesmo. Livre porque você consegue, a partir do seu encontro com Deus, ter uma liberdade de escolher o não naquilo que te faz mal. Exemplo, posso citar aqui de um relacionamento que não faz bem, de um relacionamento abusivo, de um relacionamento com codependência afetiva. Você começa a surtir dentro de você uma liberdade interior da qual você diz, não, isso aqui eu não quero pra mim. Entende? Eu lembro da frase que nós estamos lá no primeiro programa de Santo Antão, né? Um simples olhar pode te levar ao inferno. Sim. E aí quando São Luís Gonzaga ouve essa frase, toma conhecimento dessa frase, ele, a partir daquele momento, passa a olhar somente para o olho das meninas. Ele não olha mais para nenhuma outra parte do corpo da mulher, só para o olho. E essa frase foi tão impactante para ele, né, que ele começa a viver a radicalidade no olhar. Eu sei que se eu olhar, e ele nunca chegou a pecar, né? Diz a tradição, né, e os escritos que São Luís Gonzaga ele nunca pecou pelo olhar, né, nesse sentido, na castidade, contra a castidade. Justamente por essa medida radical que ele tomou. Não, a partir de hoje, tendo consciência daquilo que pode me afetar, né, eu decido guardar o meu olhar. Olha aí, a guarda do olhar, né? E para você que está aí nos assistindo, pode ser a guarda do ouvir. Ah, não, mas é só uma musiquinha. Ah, mas é só isso, é só aquilo. Olha que no programa passado nós falamos sobre esse relativismo, né? Sobre esse tanto faz. Não é que tanto faz, não. Tudo impacta, né, na nossa alma diretamente. Vai nos tirando da presença de Deus. Então, cuidado com o ouvir, com o falar também, né? Com aquilo que você assiste também. Tudo isso é impactante, né? O que você precisa deixar, né? Hoje. As permissões que nós vamos nos dando, né, ao longo do caminho, até mesmo já como consagrados, né? Eu também me lembrei aqui de uma parte que eu escrevi na minha autobiografia sobre esse impacto da verdade, né, dessa luz que tocou profundamente essa vivência da castidade, né? Eu trago muito nos aspectos do relacionamento, porque foi algo que eu vivi e que Deus sinalizou como um caminho de muita distância dele, né? Por isso que eu quero trazer aqui. Eu escrevo assim: eu estava ganhando o mundo inteiro, mas perdendo a minha vida, prejudicando não só a mim mesma, mas também a vontade de Deus para a minha vida. O relacionamento que vivi gerou em mim, de certa forma, uma grande dependência. Era evidente que isso não terminaria bem. A dependência gerou em mim uma forte necessidade de aceitação da parte da outra pessoa. Tudo o que eu fazia, eu queria ser aceita. Sem perceber, isso causou em mim marcas profundas, feridas quase incuráveis aos olhos humanos, quando, na verdade, eu só precisava conhecer o verdadeiro amor. Buscava fora o que já estava dentro, comentamos isso antes, né? A imensa sede de ser feliz com alguém me levou a uma grande escassez, pois quanto mais eu desejava beber daquela água, mais sede eu sentia. Entende? Deus me revelava durante a escrita do livro que não foi outra coisa na minha vida que me distanciou tão fortemente de Deus quanto essa sede por Deus, e eu buscava em outros lugares. E atingiu profundamente aquele espaço interior do qual só Deus podia tocar. Entendeu?
E isso aqui é muito sério, porque hoje a juventude, a humanidade está acometida a uma vivência de relações tão sem saúde, vamos dizer assim, né? Relacionamentos só carnais, prazer. E não é isso. Não é isso. Isso fere profundamente. A guarda do coração. A guarda do coração. A pureza coração. do coração, que adentra pelos sentidos, né? Pela parte externa, por tudo aquilo que nós vemos, né? E ouvimos. E não só isso, né? Muito mais. A gente vai encaminhando aí para mais águas mais profundas. No nosso segundo bloco, a gente volta com esse assunto ainda mais aprofundado, né? Vamos aprofundar. Mas já de início fica a dica, né? Durante esse intervalinho que a gente vai ter agora, olha aí nas suas redes sociais, quais são as páginas, né? No Instagram, no Facebook, sei lá, no YouTube, que você segue e que você precisa se desinscrever, né? Desinscreve no canal, para de seguir essa página. Músicas no seu Spotify, né? Que você segue, artistas, banda, que você sabe que quando você ouve, já relembra, né? Traz uma cena de pecado para você. Então é melhor que você exclua essa música, exclui essa playlist. Fotos, né, que precisam ser excluídas da sua rede social, que não diz mais da vida que você vive hoje, né, e que precisa ser apagado, que precisa ser esquecido realmente, né, arquivado, digamos assim. Então vai fazendo uma limpa aí nas suas redes sociais, naquilo que você ouve, no que você vê, e até mesmo nas amizades, né, que você tem amizades que você segue, enfim. Vai dando aí uma visualizada e no próximo bloco a gente retorna com mais profundidade nesse tema. Até mais. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Segundo bloco como a gente gosta, bloco de podcast. Temos convidadas especialíssimas aqui no nosso segundo bloco, né, Amabile? Com certeza, a gente está aqui cheio de um ar de santidade aqui, né? Se apresentem, por favor. Oi, eu sou Brenda, eu tenho 28 anos. Quase 29. Sou do Jovem Sarado já há algum tempinho e estou aqui em São Paulo. Não sou de São Paulo, sou do Espírito Santo, mas eu estou aqui em São Paulo já tem um tempo em missão, né? Amém. Digamos assim. Eu sou irmã Adriana, olá, estou aqui mais uma vez, serva de Nossa Senhora da Alegria. E estamos aqui com a Amabilis, que alegria, né, Amabilis? Eu já estou aqui, como é que eu posso dizer? Muitos assuntos, muitas coisas, já estou me familiar sentindo em casa. É uma alegria estar com você, que está em casa, nos acompanhando. E esse tema muito caro para nós, né, sobre castidade e pureza, já em alguns programas já citamos, né, mas é sempre novo e é sempre bom trazermos, né, esse programa mais uma vez, esse tema, né, de novo, e trazendo um pouco do que o catecismo fala, né, para nós sobre a pureza. A pureza do coração nos permitirá ver a Deus e desde já nos permite ver todas as coisas segundo Deus. Olha que forte, isso é muito forte. Nos permite ver todas as coisas segundo Deus. Eu queria começar com a Brenda, né? Sabendo já um pouco da história dela, que não foi fácil, né? Essa mudança, depois que nós conhecemos o Espírito Santo, né? Fazemos uma experiência com ele, Deus nos pede essa radicalidade na pureza, radicalidade da castidade, né? Que é a própria radicalidade. A vivência da castidade já é uma radicalidade, né? Imensa. Como foi para você acolher esse chamado de Deus, né? E começar a viver essa vida, né? Na pureza, na castidade? É muito engraçado porque no primeiro bloco eu escutando vocês falando, né? E é muito do que a Amabile trouxe, assim. Quando eu fiz a minha experiência com Deus lá em 2018, eu lembro que eu fui numa sexta-feira para o retiro, né? Que é o Maranatá, que é do Jovens Sarados. Eu lembro que eu fui de cropped pro retiro. Sempre falo isso, eu acho muito engraçado. Eu usava piercing no nariz, aquele monte de colade, né? Daquele jeito, eu fui toda, né, de um jeito na sexta-feira.
no domingo, eu saí de lá completamente, assim... Eu não tenho nem como explicar como eu saí de lá. Eu lembro que eu cheguei em casa, e você falou das roupas que você juntou. Eu cheguei em casa no domingo à noite, de madrugada. Eu já peguei a sacola e já fui juntando as roupas. Eu queria jogar tudo fora. Eu já cheguei no caminho... Tanto que uma coisa muito importante, eu lembro que no caminho do Maranatá, ainda na sexta-feira, tinha um rapaz dentro do ônibus. E eu fiquei com o rapaz dentro do ônibus, né? Beijei o rapaz dentro do ônibus, indo pro retiro, de tão ferida que era a minha vida, assim. A minha adolescência inteira, eu vivi uma vida desregrada totalmente, assim, fora de Deus. Tendo já uma experiência com Deus, né, da minha família católica, mas eu tive uma experiência com relacionamentos, e você trazendo, assim, eu lembrava, eu lembrei, eu toquei quando eu fiz a minha experiência com Deus. E de quanto aquele retiro mexeu completamente com a minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei no meu trabalho na segunda-feira, o pessoal olha, eu lembro que eu fui com uma camiseta, né, mas com a estampa de Jesus, que a única camiseta comportada era da minha mãe ainda na época. Eu fui com aquela camiseta com um colar com a medalha de São Bento desse tamanho, porque era para mim, e com uma saia lá, que uma calça que parecia uma saia, e na hora que eu cheguei no trabalho, eu ia de batom vermelho todos os dias trabalhar. Eu vendia carro na época, então eu tinha que ir muito arrumada. E quando eu cheguei na segunda-feira, todo mundo olhou assim para mim. O que aconteceu? O que você tá fazendo aqui? E aí tinha um rapaz que me incentivava muito, assim, na igreja. Aí eu lembro que, nesse mesmo dia, eu fui na recepção, assim, aí a Josi olhou pra mim, assim, que era a menina da recepção. Ela, Brenda, você tá com um cheiro diferente. Quando você falava aquele bloco, né, que você fede, o seu pecado fede. Até o meu cheiro mudou. Mas literalmente, sabe? Foi muito instantâneo. Obviamente que algumas pessoas não acontecem assim, mas comigo foi muito instantâneo, porque eu senti também algo tão forte no meu coração que eu queria mudar completamente. E é assim até hoje, assim. Toda vez que eu sinto algo muito forte, que Deus me pede muito, eu sofro muito, porque eu sei que é uma coisa que eu preciso abandonar. Mas é um chamado tão forte que eu sempre falo, quando a gente tem uma experiência muito forte com Deus, não tem para onde você correr. Deus, ele te pega de um jeito que não tem para onde você ir mais, que você só quer... Exatamente, até você corresponder. Então, é muito forte isso de fazer essa experiência, porque não é aquilo assim, não, você tem que deixar de usar... Nunca ninguém falou isso comigo. Nunca ninguém falou o que eu devia usar, o que eu devia parar de escutar. Nunca ninguém falou isso. Eu sempre me senti incomodada. Sempre me senti incomodada. E eu sempre... Todas as decisões que eu tomava era perante aquilo que Deus me pedia. E, assim, leiga demais. Não é porque, nossa, Brenda, não sei o que, ela pregadora, conheço... Não, assim, conheço, mas é uma coisa que o próprio Espírito Santo, ele vai movendo a gente a querer conhecer mais. É interessante que você leu aí, não foi no finalzinho, né? Que você falou que a gente passa a enxergar as coisas com os olhos de Deus, né? E ao enxergar-se a si mesmo, a partir desse olhar. Então, quando você fala, né? Tudo mudou, essa concepção. Mudou. E até a importância daquilo que nós somos, né? Eu vejo que a castidade, ela nos ajuda a nos amar mais, a nos respeitar mais, a partir de um Deus que nos ama, de um Deus que nos acolhe, de um Deus que nos restaura, que nos lava, que nos purifica de novo, né? E a nossa vida, ela vai sendo atraída por isso que é importante, dentro do processo da castidade, a gente também conseguir entender o que nos mantém dentro desse caminho, né? Porque é uma luta. A gente vê tantos santos que lutaram para poder permanecer puro, né? E a Amabilis, quando ela dizia do desejo que nascia do seu coração para essa vida pura. Então, eu vejo que a castidade, ela é muito isso, né? É eu querer realmente ser pura, encontrar um olhar puro, ter um olhar puro, ter um coração puro, para que eu consiga chegar nesse equilíbrio, né? De poder moldar, né? A carne que sempre vai buscar o impuro. Sim. A nossa carne é essa tendência, né? Para aquilo que é impuro, para as coisas carnais.
E como vai dizer São Paulo, né, me purificar cada vez mais, me tornando uma nova mulher, uma mulher, né, que nasce do Espírito, porque eu me vejo com o olhar de Deus, então eu sou o templo do Espírito Santo. Né? Isso é maravilhoso. E respeitar essa liberdade do Espírito que trabalha em nós, né, e que provoca em nós o desejo dessa vida pura. Né? Eu lembro sempre o Padre Edmilson que diz muito isso, né? Quando você acolhe uma pessoa, não acolhe o exterior daquela pessoa. Acolhe mais uma alma que Deus está te trazendo para ser salva. Porque o processo vai acontecer. Você vai se sentir, né, inquietada por Deus para olhar para você e ver, nossa, e essa roupa, esse meu jeito não condiz mais. Porque agora o meu coração, o meu olhar se volta para as coisas de Deus, né? Eu lembro de só lembrando assim, a senhora falando, lembrei de uma situação muito específica. Eu tinha piercing no nariz, né? Então, eu já tinha trocado minhas roupas, forma de... Enfim, tudo. Só que o piercing eu continuava, assim. E aí eu lembro que um dia, assim, eu olhando no espelho, e eu olhando, assim, sem me reconhecer. E eu chorava, sem saber. Mesmo, assim, naquele processo, né, de conversão e ele conhecendo mais, foi logo bem no começo. E aí eu falei assim, eu acho que eu preciso tirar isso do meu nariz. Foi algo espontâneo. Nunca ninguém na missão falou comigo. E aí, automaticamente, eu tirei. E parecia que eu tinha tirado um caminhão das minhas costas. Assim, uma coisa simples, né? Que só que é esse chamado que Deus faz pra gente. São coisas pequenas, às vezes, que a gente é tão apegado, que a gente acha que não, tudo bem, isso aí não tem nada a ver. Mas na hora que eu olhei no espelho, eu não me reconhecia por conta daquele negócio no meu nariz. E eu tirei e eu me senti, não, agora sim... A Brenda está voltando àquilo que é... Quem é a Brenda? A essência. Quem é a Brenda? E é um dos grandes debates hoje, né? Que a gente vai ver até no meio da juventude, né? Sim. O piercing, a tatuagem, e não sei mais o quê, e põe e tira, e que a igreja proíbe, a igreja não proíbe. E isso vai causando tanto discurso, né? Que passa, às vezes, né? A ideia de que a igreja é alguém que impõe, né? Vai impor... Ou que proíbe, né? O que proíbe vai dizer sim, sim, não, não, né? Mas não é assim. Você tem que, para ser puro, para alcançar essa pureza, a gente tem que chegar à verdade, né? A minha verdade, né? O que me faz fazer essa tatuagem? O que me faz colocar esse piercing, né? E se a gente for olhar na raiz, tem a sensualidade, aquilo que tira a sua pureza, né? Esse desejo de atrair, né? Esse desejo de seduzir, né? E aí é o que vai nos tornando impura. E são nas pequenas coisas, né? E às vezes a gente acha que é nas grandes, não. Que são nas grandes, né? Mas são nas pequenas coisas que a gente vai percebendo essa impureza. Sim, eu estava me recordando aqui da continuidade que eu citei no primeiro bloco um pouco, de uma parte do livro que eu me caí na real, assim mesmo, né? Um momento da minha vida em que eu caí na real. E vocês comentando, eu acho que cabe bem, assim, continuar só mais uma parte. Por favor. Porque vai citar exatamente essa escolha pela castidade, né? Eu falava que eu tinha tanta sede, que eu buscava numa água inadequada saciar essa sede, né? E aí eu continuo assim. Chegou um ponto em que eu não conseguia mais prosseguir. Para eu entender isso daqui é porque eu me via realmente já numa estaca assim, não dava mais. Aí eu coloco, reconheci que aquele era o meu limite e terminei o relacionamento em que eu estava. Entrei em uma profunda solidão, em um sentimento de invalidez, de inutilidade, conforme a cultura do descarte. Que frustração e decepção comigo mesma por ter me permitido chegar a esse ponto num relacionamento. Foi a partir daí que comecei a buscar algo para esquecer tudo que estava dentro de mim e que ninguém sabia. Nem poderia saber, pois era humilhante demais deixar que percebesse minha verdadeira situação. Mal sabia eu que nada estava oculto aos olhos da misericórdia. Recordo-me das festas que eu comecei a ir, tentando me convencer de que estava feliz, de que tudo estava bem, quando na verdade me sentia profundamente vazia. Observava as pessoas ao meu redor, via que muitos deles eram profundamente infelizes. A busca desordenada pelo prazer, poder, a posse frequente
E cada dia, escolha feita deixava marcas de uma distância ainda maior de Deus. Foi a queda mais brusca que experimentei em todos aqueles anos, pois foi o período em que estive mais distante das mãos de Deus. Recordo que já morava sozinha nessa época. Quando montei meu apartamento, coloquei sobre a mesa que ficava logo na entrada uma Bíblia com o Salmo 90. Olha a sede que eu tinha e olha o estado em que eu estava. Isso aqui é contraditório. Mas, na hora, ali era a minha verdade, entende? Sim. A verdade me encontrando, né? E aí eu colocava a Bíblia do lado do crucifixo. E todos os dias eu olhava para essa mesma Bíblia e pensava como eu gostaria de aprender a mergulhar na palavra, a sede, né, já da verdade. E aí eu coloco assim, sempre deixava para outro dia, para outro momento, pois me sentia indigna de tal feito. Claramente eu não conhecia a misericórdia de Deus. E aí eu comecei a falar que essas experiências me afastaram do meu convívio familiar, me afastaram de muitas coisas, né? E essa experiência feriu muito meu coração. Claro, obviamente, né? E aqui eu não estou falando de momentos lícitos, né? De momentos com a família, amigos. Não, eu estou falando daquela distância profunda de Deus. Sim. Que feria o mais íntimo do meu coração, da minha vida. E quando eu me deparei com essa verdade, eu declaro, eu não consigo mais. Eu preciso escolher outra coisa. Eu cheguei a uma estaca na minha vida que... Né? Demais. Da água que bebia e o poço está sempre... Jesus tinha para oferecer, né? E aí Jesus fala, se você beber dessa água, nunca mais terá sede, né? Mas para que ela pudesse mergulhar nessa água, ela teve que ver a sua miséria. Demais. Né? A verdade. Você fala, né? Nem todo mundo pode ver aquilo que agora eu vejo, né? E aí você mergulha na sua miséria. Para ter uma vida de castidade é necessário muita humildade. É muita humildade, né? A gente se rebaixar, reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez, a nossa falta de sentido, muitas vezes, a nossa falta de uma alegria profunda e verdadeira, né? Porque o contrário à castidade te leva à evasão de alegrias e prazeres momentâneos que nunca te preenche, né? Mas que muitas vezes as pessoas, os jovens, e até mesmo a gente se engana, buscando ainda em águas que não são essas águas, a água viva que Deus tem para nos oferecer, né? Mas eu acho importante a gente também colocar para o jovem a possibilidade dele poder sair disso, né? Quais os caminhos, né? Então, a gente deve fazer para poder alcançar essa vida pura, né? Eu vejo que um deles, o primeiro deles é o querer, o desejo de um coração puro, né? Isso é muito importante. E pedir a graça de Deus, porque sozinhos, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas né, a vida conventual, vocês vão para o convento, não casam, não tem, né? Mas é uma graça, é um chamado de Deus, e também para a vida matrimonial, vou casar com um homem só, escolher um para o resto da vida. É graça, né? Sim. Que é concedida através do sacramento, que é concedida através de uma entrega total, né? Sim. Então, primeiro o desejo, segundo, através desse desejo, pedir a graça, né? E depois a gente vai ver a vida de oração e tantos outros meios, né? A pureza do olhar, como você dizia, né? Você poder desviar o olhar daquilo que não é mais agradável ao coração de Deus, naquilo que vai manchar a sua impureza. E daí vai começar a seleção, né? Daquilo que realmente do que eu vou me alimentar, né? Você falava das músicas, e hoje tem os filmes, né? Aquilo que a gente vê, que muitas vezes fica gravado no nosso consciente, até mesmo no nosso inconsciente, né? Então, aí a gente ir se policiando, aquilo que diz a palavra, né? Orai e vigiai. Sim. Então, a gente ir vigiando também diante das nossas condutas, daquilo que eu, né, chego à consciência de que não é mais agradável e não me deixa mais me ver com o olhar de Deus, né? É muito louco a gente pensar, porque quando a gente fala assim, você precisa se decidir, ter essa vida de experiência com Deus e tal. E uma pessoa que não tem essa experiência, por exemplo, eu só tive a oportunidade de ter uma experiência com Deus em um retiro, porque um rapaz que era da igreja, mas ele não era tanto assim, eu era super afim dele. Ele me chamou para ir para o retiro, eu não quis ir. E uma outra amiga foi para o retiro e por inveja, porque ela ia, eu não ia, eu fui.
Então, assim, eu tava com tanta sede que, de alguma forma, eu queria... Pelo pecado, Jesus te puxou. O padre Edmilson que fala, Jesus te atraiu pela inveja, irmãzinha. Mas é a forma que Jesus me atraiu. Então, assim, se hoje você tá aí procurando, meu Deus, mas aonde que eu começo? Eu acho que Deus, ele só quer um coração disponível e que tenha sede. E ter pessoas à nossa volta e escutar essas pessoas que estão à nossa volta, né? Porque às vezes a gente fica muito perdido para que lado ir. Mas eu acredito muito que Deus ele vai conduzindo todas as pessoas, os ambientes, e a gente não se deixar essa venda nos nossos olhos. Abrir mesmo, dar essa oportunidade. Então, eu acho que o primeiro passo é isso, um coração disponível. Aí, porque eu falo assim, nossa, a pessoa não sabe nem o que é Jesus. E aí, a pessoa está buscando, querendo saber como que eu faço, meu Deus. Eu acho que Deus ele vai te conduzir. Então, assim, se você está vendo esse programa pela primeira vez e talvez não sabe nem o que a gente está falando, que diacho é esse de castidade, Deus, ele tem um plano para você. Fica para o próximo bloco. Fazer a pergunta assim, realmente você é feliz com você mesma? Você está feliz com você mesma e com as suas condutas? Você está feliz com você mesmo e com as suas condutas? Fica aí o questionamento para o próximo bloco. E a gente volta já. Já volta. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, eu preciso de ti. Mais que as riquezas, eu preciso de ti, meu Deus. Para você que está em casa, a gente deixou a pergunta, né? Se você realmente está feliz com a sua conduta, com aquilo que você está vivendo com você mesma. E a gente quer te ajudar, né? Dentro desse caminho de busca de pureza, pureza no pensamento, no olhar. Aí, compreender qual é o processo que Deus vai fazendo. Eu falei que era o desejo, né? O desejo que vai nascendo no nosso coração de uma vida pura, de uma vida com os pensamentos puros, com as ações, o olhar puro, que é graça de Deus. Então a gente precisa ter uma vida de oração, né? Uma vida íntima e pedir essa graça de Deus. E tantos outros meios que a gente vai partilhando aqui. Mas eu queria ler para vocês a palavra de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que vai dizer assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Olha a consciência bem formada, né? Somos livres, em Deus somos livres, tudo nos é permitido, mas eu não mais me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos, e Deus destruirá aqueles e este. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará a nós também pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, então, os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo, não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito, serão dois em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Palavra do Senhor. Olha, né? Quanta profundidade tem essa palavra. E é tomando essa consciência da liberdade, mas também tomando a consciência dos caminhos que me escravizam, né? Eu lembro da famosa frase, né? Meu corpo, minhas regras, né? É o meu corpo, eu faço o que eu quiser.
E quando a gente fala sobre castidade, a gente fala sobre integridade, né? A integridade da pessoa, a inteireza da pessoa. E com essa palavra a gente vê a unidade com o corpo de Cristo, né? O nosso corpo não nos pertence, você não se pertence. O meu corpo, né, um dia se unirá ao corpo de Deus, né? Um dia nós seremos um só. Então, existe essa unidade com o corpo de Deus, com Deus, né? E ele vai dizer, eu sou a cabeça e vós sois, né, os membros desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Como eu posso... como que o Paulo usa a palavra prostituir, né? Como que eu vou prostituir o meu corpo com outros deuses, né? Com outras coisas, se o meu corpo pertence a Deus e se une a Ele, é um só com Ele, né? Então, essa integridade, essa inteireza passa muito, né? Eu vejo, passa muito por essa unidade também. E se eu perguntar hoje para você sobre essa integridade, né? Você tem a sua alma nas suas mãos, né? Aquilo, ou você é levado pelos seus desejos, por exemplo, né? Quando existe um desejo no seu coração pela fornicação, que Paulo fala tanto, você é capaz de controlar isso? Ou o desejo te controla? Ou você é escravo disso, né? Se isso ainda te domina, você está sendo escravo desse pecado. Então, a pureza para você é mais do que necessária, né? É essencial, é primordial. Então, todos nós precisamos buscar essa pureza, né, de coração para que a gente tenha a nossa alma nas nossas mãos, né? Que a gente não seja escravo das coisas, né? E quando a gente diz de castidade, eu vejo que não é só pelo sexo, pelas coisas desregradas, né? Mas também pelo consumo, por exemplo. Se a gente não vive a castidade, se a gente não vive a pureza... Né? A castidade traz o equilíbrio. Eu não vou conseguir me equilibrar e dizer não. Tem uma dica boa, saber escolher, né? Sim. Fugir das ocasiões de pecado, né? Saber ter boas escolhas. Você teve que viver isso, né? Eu não lembro, gente, quem fala isso, mas eu lembro da história do cachorro que tá preso, né? Que ele tá ali preso. Se você chegar perto dele, obviamente o cachorro bravo ele vai te morder. Mas se você não chegar perto dele, ele não vai te morder. Então, assim, fugir das ocasiões. Quando eu fiz a minha experiência... Eu lembro que eu entrei num relacionamento dentro da igreja e era uma pessoa de muita caminhada. Muita caminhada. E eu achava que eu tinha encontrado o homem da minha vida, que era um santo, que já tinha 10 anos, né, de caminhada, e que eu ia viver, assim, e eu tinha acabado de sair daquela vida, né, de sexualidade e tudo mais, assim, com várias pessoas. E o que eu mais queria naquele momento, mesmo sem nem ter escutado o que era castidade, viver isso, porque era algo que... Era um vazio muito grande no meu coração. Eu perdi meu pai muito nova, eu perdi meu pai com 9 anos. E isso gerou um buraco muito grande no meu coração e com esse desejo de buscar preencher isso. E nesse relacionamento eu lembro que eu não vivia castidade. Por quê? Era uma coisa que esse rapaz falava assim, não, mas tá tudo bem, e a gente tá junto, a gente se gosta, eu acho que não tem problema. Então, esse anseio que a gente procura de preencher, e eu lembro que foi logo antes de eu vir para Servas, né? Para quem não sabe, eu já fiquei 1 ano aqui na comunidade. E quando eu decidi vir para cá, foi porque exatamente isso. Eu falei, gente, não tá certo eu viver isso. Eu preciso... E eu sentia que Deus me pedia algo a mais. E foi quando eu terminei esse relacionamento. Eu tive que ter a coragem de abnegar desse desejo do meu coração de ter um relacionamento para tentar viver aquilo buscar algo que preenchesse meu coração. E eu lembro que, mesmo depois que eu saí das Servas e tudo mais, sempre isso, de fugir das ocasiões mesmo. E não é fácil. Não é fácil. Não sei como que você viveu isso, mas porque é uma coisa que persegue a gente. Como que as coisas hoje em dia são, em músicas, filmes, Instagram, rede social, né? Muitas coisas que perseguem a gente e a gente realmente tem... Como que é pra você isso? Fugir disso tudo? Fortalece o espírito porque a carne é fraca. Assim, ainda mais dentro do esporte, né? Não tem condição, né? Como você disse. Eu vou trazer aqui primeiro o aspecto do consumismo e entrar nessa pergunta, né? Mas o consumismo entrou na minha vida como um vício para curar as feridas, olha só. Uhum. Quando eu me dei conta disso daqui, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu preciso consumir, comprar, né? Como uma bandeira erguida para dizer, eu me amo. Por isso me dou presentes o tempo todo. Mascarando, assim, uma afetividade desordenada, ferida e marcada pelo utilitarismo.
As roupas que usava eram para valorizar o meu corpo e enfatizar as regras que eu mesma impunha sobre mim. As músicas que escutava faziam meus ouvidos sangrar, mas eu estava surda demais para perceber. Então, é perceptível, né, como a verdade entrou, igual a samaritana no poço, entrou com uma luz, um holofote, e mostrou a profunda fragilidade e fraqueza, entende? Que cada um traz um aspecto de fraqueza, né, mais evidente. E na minha vida, essa fraqueza, né, de me perceber ali tomada, né, pelas feridas também, do próprio tempo, né, das escolhas. Mas Deus, ele foi muito misericordioso, porque Deus sempre começou a me dar uma luz de uma vigilância sobre isso. Então, exemplos sobre a guarda do olhar, que a gente comentava antes. Uhum. No início, né, da caminhada, era algo que Deus sempre me dava aquele a gente consciência. Dá aquela consciência, a gente escuta a voz que diz assim, tipo, abaixa a cabeça. Tipo, olha pro lado agora. Anda de cabeça baixa esse trecho. Vozes que eu escuto até hoje, né? Como a gente diz, é batata, né? Uhum. Na hora que você se vê numa situação de perigo, o Espírito vem em seu auxílio, assim, em socorro, né? Muitas situações da guarda do olhar, do ouvido, né? A questão das músicas, que eu optava por escutar outras e começar a querer escutar outras coisas. Aqui não é só uma questão da graça operante, atuante. Isso que eu ia perguntar. Nesse processo, você tinha vida de oração? Eu comecei uma vida de oração básica, assim, de meia horinha, né? Sim. Quando eu estava no Jovens Sarados ali, pegava a palavra, pegava a cartilha, tentava ali, né? Não era aquela coisa ainda profunda, óbvio, mas me lembro muito bem da primeira palavra que Deus me deu. Era Isaías 54, né? Que vai falando justamente dessa esposa que estava abandonada. Estava ali, jogada, simplesmente, né, cheia dos seus ídolos. E nessa palavra, inclusive, Deus ele fala, né? Eu escondi de ti o meu rosto, mas movido de amor eterno, eu voltei o meu rosto de novo. Então, essa consciência do amor a Deus, sim, né? Sim. Que vai se tornando cada vez mais forte dentro de nós. E aí já é não mais só em respeito ao meu corpo, algo por amor a Deus. Eu não quero ferir o coração de Deus, não quero magoar, não quero desagradar a Deus, né? E isso realmente é maior do que as nossas próprias forças, né? Que não nos faz... que você falava, né? Fortalecer o espírito. Então, se eu estou tirando coisas que não condizem, o que eu estou colocando no lugar? Sim, né? Perfeito. A gente precisa conhecer, então, né? As boas leituras, né? Você lê a vida de pessoas que puderam superar isso, né? O testemunho, né? Que vai fortalecendo, que vai ajudando, que vão sendo luzes, né? Nessa busca, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Sim. Eu não vou me tornando mais escravo, eu também quero essa liberdade, né? Boas leituras, boas músicas, porque a gente, como a senhora disse, a gente vai tirando, mas aí vai ficando... Porque, não pode assim, ficar vazio. É né? como um dependente químico, né? É uma abstinência. Então, a gente para de escutar música, assim. Eu lembro quando eu parei radical mesmo. Eu escutava funk, pesadão, essas coisas, eu parei de escutar. E era uma abstinência muito grande, assim, sabe? De sentir mal, de como se você estivesse doente, assim, querendo aquele negócio, assim. E precisa colocar... Eu comecei a escutar Colo de Deus na época, assim, e preenchendo essas coisas por essas lacunas que a gente vai tirando, porque senão... E buscar conhecer mais, né? Sim. E assim, a graça, ela é tão grande que a vida, ela se torna tão mais feliz, né? Sim. Que essas outras coisas não mais preenchem o nosso coração. Acho que foi o padre Paulo Ricardo que eu escutei uma vez falando PHN, que ele dizia, né? Aí fala, né?
se eu posso ou não escutar essa música, essa canção, alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente vai falar da imposição, né? Da obrigação, mas acho que foi o Moisés Rocha. Aí ele falou, condiz. Não é mais assim, né? Posso ou não posso? Condiz. Condiz aquilo que você escolheu viver, né? É o que eu estou buscando. Vai me tornar mais livre do que eu já me sinto? Sim. Então, chega uma hora que a consciência está tão mais bem formada diante disso, né? E a graça de Deus, né, essa luz que nos ilumina, ela está tão forte. Você não quer voltar mais para esse mundo de trevas, de escravidão. Então, você é capaz de ir até o martírio. Sim. Aí a gente vê santos, né, que deram a vida pela pureza. Isso é excepcional. Santa Maria Gorete. A Santa Filomena. Eu lembrei. Santa Filomena, que com 13 anos de idade morreu porque lutou pela virgindade. Sim. Entende? Ou até também santos jovens hoje, o Carlo Acutis, né? Sim. Por exemplo, dentro da era da internet, dentro do mundo hoje. Mas Santo Agostinho, né? Quando a gente lê Confissões de Santo Agostinho, quanto desejo brotou no coração desse homem, né? Para se livrar de toda essa escravidão. Mas não é uma coisa... Que homem se tornou, né? Não é uma coisa assim, a gente está aqui, Deus vai derramar uma graça sobre mim, a partir de agora eu vou viver isso. Não. Né? É a luta de querer buscar mesmo, de ler, de buscar ajuda. Eu quero isso, me ajuda a fazer isso, eu preciso. Novos amigos que essa é a radicalidade, né? Também. Porque assim, sozinho a gente não consegue. Se eu não tivesse amigos que tivessem me ajudado nisso, eu não teria conseguido, eu acho que eu não teria permanecido. Mas também parte de um desejo da gente querer essa ajuda, de saber aonde buscar essa ajuda também. Porque senão a gente fica perdido. Tem tantas... Gente, o mundo oferece muita coisa pra gente. A gente sabe. Mas se a gente não for no lugar certo e tomar muito cuidado pra gente saber o que escolher, a gente não consegue. A gente precisa de ajuda e muita ajuda dos nossos amigos. Isso é muito importante. De pessoas que buscam isso, né? Eu não sei se a gente teria um tempinho pra rezar pedindo. Mas, assim, uma oração rápida. Sim. Pelos que estão agora, né, nos assistindo. Sim. Porque é muito importante que se tenha também pessoas intercedendo por esse processo de cura, de libertação, de uma vida livre, sabe? Liberta em equilíbrio, Deus. Né? Sim. O que vocês acham? Dá um tempinho aí? Livrar, né, dessas amarras, dessas correntes que muitas vezes escravizam, né? Amém. E no mundo atual, muito mais, né? Sim. Senhor Jesus, nós queremos te pedir a graça. E a força do Teu Espírito Santo que nos conduz, que nos move, que nos faz livres. Sobre tantos jovens, tantos homens e mulheres que se entregam à escravidão dos vícios, da busca desenfreada pelo prazer, pelo ter, pelo poder, pelo possuir. Nós pedimos, Senhor, derrama a Tua graça, derrama o Teu Espírito que nos liberta de toda a escravidão. Seu Espírito que nos devolve a consciência de que somos filhos, filhas amados de Deus. Esse Deus que nos quer livres, nos quer puros. Vem, Espírito Santo, sobre nós, batiza-nos, Espírito Santo. Que muitos jovens possam encontrar o seu amor, aqueles que estão distantes dele. Vem, Senhor Jesus, preenchendo esse vazio, Tu que és essa água viva que mata a nossa sede. Vem, Espírito Santo, vem como esta água saciando tantos corações vazios que vão perdendo o sentido da vida, traz de volta todo o sentido, se preenchendo com tantas coisas, Senhor. Vem, Espírito Santo, liberta-nos. A imagem que o Senhor me dá é de uma cachoeira com água abundante. Uma cachoeira que jorra essa água profundamente límpida e abundante. O Senhor, Ele purifica muitos corações nessa noite.
muitos corações sujos pelo pecado, pelo escondimento. A palavra é essa, a palavra de ciência é escondimento do pecado. Você vivia quedas escondido. O Senhor, Ele cura, Ele liberta estes corações. Jesus, lava o seu coração também, você que se sentia suja por ter andado por tantos caminhos, você que se sente um lixo, você se sente uma pessoa sem valor, sem dignidade. Nesta noite o Senhor devolve a sua dignidade, filho amado, filha amada. E você pode se sentir novamente, sentir o seu corpo, sentir que nele tem vida, que nele tem alma. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Bendito seja, a Ti o louvor, a Ti a honra, a Ti a glória. Deus faz nova todas as coisas. E Deus quer te fazer novo. Deus quer te fazer nova. Não importa por onde você passou, Deus quer te fazer novo. Obrigada, Jesus. Ti o louvor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria! Mais um programa concluído com a sua presença, com você. Na próxima sexta estaremos aqui. Então fica com Deus. Até lá.